Mestre Vasco Bento, a gente vê também federações, confederações, associações. Você conhece todos esses mestres dessas unidades? Olha, eu conheço todo mundo. Que fizeram parte também da FADA Jiu-Jitsu? Ali, o que acontece? Existem muitos grupos, existe aí a Associação de Mestres do Brasil, né? Que estão fazendo um trabalho até bom, né? Às vezes as pessoas comentam de algumas falhas, mas está um trabalho que está seguindo em diante. Ali tem pessoas sérias ali, né? Tem pessoas ali que foram realmente FADA, que da branca até em diante foram FADA, como tem o Monsueto Gomes, tem ali o Paulo Gomes, que é o Paulinho, tem o Osório Dias de Oliveira, né? Osório Dias de Oliveira, deixa eu ver quem mais ali. Esses que estão ali, depois eu posso até lembrar de alguns, mas a maioria foram alunos do grande mestre FADA, como alunos de Resende, que foi o Geraldo Flores, aluno do Resende, né? Alguns alunos que foi até mesmo aquele Moacir Luzia Vale, que o pai dele foi um grande lutador, né? Que lutou lá pela Zona Sul, não pela FADA, segundo consta a história no livro aí de um grande mestre, né? Então ali são poucos que foram aluno da Academia FADA. Foram aluno da Academia FADA. A maioria é aluno do mestre FADA, que faz essa somatória desse exército FADA aqui, que é uma glória ter esses mestres conosco, né? De uma forma, são da linhagem FADA, né? São da linhagem FADA, de qualquer forma são da linhagem FADA. Tem alguns que nunca foram da linhagem FADA, mas foram apadrinhados pelo FADA, né? Tem até um documento aqui, me empresta aqui, por favor, aquela outra pasta ali. Enquanto eu vou comentando, me empresta outra pasta, que eu acho que está na outra pasta. Então, respondendo a sua pergunta sobre associações de mestres, de grandes grupos aí que representam a FADA, né? Queira ou não queira, eu represento porque já falamos ali que são todos FADA, porque é aluno de FADA. Sim, com certeza. Alguns não foram alunos de FADA, mas foram depois adotados pelo FADA, né? Então, nós temos aí, são vários, tem a Associação de Mestres do Brasil, que eu já falei, que faz um bom trabalho, né? Dentro dessa área de jiu-jitsu, e nem todos são FADA, ou nós temos conhecimento de tê-los visto na FADA nesses anos todos, os 40 anos que eu estou lá de jiu-jitsu, e outros que estiveram lá há mais de 50 anos de jiu-jitsu não ouviram nem falar o nome, né? Mas alunos do aluno que veio, e alguns receberam diplomação do grande mestre FADA, né? Porque relata-se ali no documento que a FADA fechou em 79. De 79 para lá, ela passou a ser chamada Centro Cultural Esportivo, né? E de 79, o FADA ele deixou a academia, a Sociedade com Vídeo e Cuxandu, e foi o pessoal pensa que foi primeiro lá para Valqueira, não foi. Ali em 79, depois ele foi para o Cedon Freitas, porque quando lá atrás que eu contei aquela história que pegou fogo, depois ele voltou para lá em 79. E ficou a Academia FADA, e quem ia lá ajudar o FADA era eu e o Joilson, porque tinha musculação que era do Demetrio, a academia era do Demetrio, e ele cedeu a área para o mestre FADA fazer a sua FADA ali. E dali eu e o Joilson só ajudávamos o grande mestre FADA. Foi quando aí, mas por finalzinho de 80, 81, ele começou lá em Vila Valqueira, e nós o acompanhamos, dando aula para ele. Eu, o Joilson, Antônio Cardoso Nascimento, e o Marcos Costas, começamos a ajudá-lo. Eu saía da minha equipe aqui de Campo Grande e ia lá dar aula para ele de manhã, à noite não dava. E o Marcos Costa ajudava ele à noite, o Joilson também, quando iam de dia também, né? E aí depois o Guedes também começou a ajudar o grande mestre FADA lá, né? Se juntou ali com o mestre FADA, trabalhava muito na Polícia Militar, né? Dava seus cursos, sempre na atividade do jiu-jitsu, com grandes nomes lá, os Grace, que era o Vigia, entre outros, sempre acompanhando os caras até mesmo na segurança e fazendo trabalho de jiu-jitsu, como defesa pessoal no próprio quartel e outros lugares.
né? Assim como Paulo Gomes também dava aula em outros lugares, até a mesma corporação e tudo. Mansueto Gomes também, né? Então, voltando aqui para Vila Valqueire, onde ele assumiu, o Guedes o ajudava, depois o Guedes já não deu mais. Isso ali é 83, 84 para 85. Aí o Guedes colocou lá dito pelo Guedes, colocou o Mazinho lá, né? O Mazinho apareceu lá também, começou a ajudar o mestre Fada e até teve certificado Fada também, porque o Mazinho teve aulas com Jonas, ali com o Guedes, né? Edmilson também, não nega, treinou com o Guedes também, né? Também ganhou, foi a preta, quem colocou lá na cintura foi o Fada, dito pelo mestre Edmilton, documentado ali, tem um certificado do Fada. Gustavo Souza teve o documento do Fada ali, né? Os irmãos Hermes e Simplício, eles iam muito lá, quando a gente era moleque, para se confrontar, porque o Coca-Cola levava só eles dois. Tive um amigo aí que falou que levava, mas não ia. Eu perguntei se o Ildebrando levava sempre. O Ildebrando não levava sempre, só levou e apresentou o Hermes Simplício para se engalfinhar lá, né? Participar das competições, das seletivas para lutar fora. Não levava outros atletas, né? Porque já ouvi falar que levava sempre. Não, mas ele não levava sempre. Ele só levou essa vez e deixou lá a cuidado da Fada, o Hermes e o Fernandes, que eram dois guerreirão, né? Então ali, voltando para Vila Valqueire, década de 80, 82, 83, 84, 85, o Guedes dando ajuda, né? E o mestre Mazinho assumiu à noite. E aí, depois, mais à frente, o Mansueto Gomes fez uma proposta para o grande mestre Fada. Eu vou voltar lá nas associações, tá? Mas aí, para ir nas associações, que depois que surgiu com o mestre Guedes, mestre Wilson, eu tenho que voltar nesse passado aí. E o mestre Fada, né, junto com o Guedes ali, que deu um grande apoio para o mestre Fada, e depois o Mazinho foi para lá dar esse apoio, e mais na frente o Mansueto chamou o mestre Fada para reintegrar a Academia Centro Cultural Esportivo, que era ex-Fada. E o Mansueto tinha esse poder, junto com o mestre Fada, para colocar e dar continuidade à Academia Fada. Mas tinha o Xandu, entendeu? Que não estava mais aceitando, e eles fizeram o Centro Cultural Esportivo, porque a saída do Fada de lá foi por uma ordem de sociedade, né? Um desacordo de sociedade, amigavelmente, e aí o Fada saiu, o Xandu ficou, acabou a Fada. Passou a ser Centro Cultural Esportivo. Nesse Centro Cultural Esportivo, o Mansueto chamou o Fada e deu uma diretoria, né? Que reataram ali, vamos dizer assim, a amizade. E o Xandu passou a ser diretor, o Ovidio Dias diretor sócio também, e deram a sociedade novamente para o Fada, e o Fada contribuiu e muito ali, né? Os três juntos, e o Mansueto era o dono. E aquele ali passaram-se alguns anos, né? O mestre Guedes, então, também ali passou a frequentar mais aquele grupo, entre outros, e havia ali, quem tem esse acervo aí, dessa época aí de 80, de 85 para frente, mais um pouco, é o grande mestre Guedes. Tem um acervo muito grande, que tem as fotos ali até com Robson Grace no aniversário de Fada, graduações, festividades, tinham muitas. Fada participava muito disso ali no Centro Cultural Esportivo, não era Fada, né? Deixa bem claro. E lá estava o Munir, estava entre outros, mestre Jonas, grandes mestres, João Rezende, esses todos que eu citei estavam muito lá. Eu quase não comparecia, porque eu tinha minha vida em Campo Grande, né, Joilson lá em Santa Cruz da Serra, então a gente estava mais, era muito trabalho para a gente, muito forte, muito pesado dentro do jiu-jitsu e outras atividades. A gente quase não comparecia, eles estavam sempre ali. Então o mestre Guedes aí teve uma grande participação da vida da Fada nessa década, porque ele organizava as festividades, o aniversário de Fada, aquele bolo bonito que o Guedes tem lá, e tudo, né? E aí, falando da associação aí que o mestre Guedes tem junto com outros grandes mestres, né? Que já dissemos que são da linhagem Fada, né? Esses mestres estão lá com ele lá. Alguns nós conhecemos, alguns mestres até pararam anos e anos e anos, mas foram reconhecidos, como a Mauri Guarilha, que de 72 para cá já não treinava mais, mas teve um grande feito lá, acharam por bem graduar.
e outros também que voltaram, e outros que tiveram sua atividade contínua, diretamente, né? Nessa vida esportiva do jiu-jitsu, levantando a bandeira do jiu-jitsu. Teve muitos que não foram aluno deles, muitos até teve, como relata aqui, os 75 anos de jiu-jitsu do grande mestre Fada, na revista Kiai, tem aqui um documento, uma matéria muito importante da graduação de cada um. Da graduação de cada um está aqui, que pode botar, fotografar e colocar, escanear e colocar no site, esse documento, né, que diz assim, ó, 1º de agosto de 1975, revista Kiai. Oswaldo Batista Fada completa seus 75 anos com a reunião de confraternização promovida por seus inúmeros alunos. A Kiai esteve presente, era grande revista, grossa dessa. Essa revista era, na época, não tinha tatame, não tinha nada, ela era a principal revista do Brasil, rodava o Brasil todo, falava de todas as artes marciais, mas muito jiu-jitsu e de outras artes marciais. Então aqui teve presente 7 mestres do grande mestre Fada, né? Que foi pioneiro na zona de jiu-jitsu na Zona Norte. Né? Aí Fada, que iniciou 37 anos, isso aí já vai ser contado lá, né? Aí aqui dizendo aqui, são 7 faixas pretas. Que o mestre Fada, ele só hoje tem uma infinidade que às vezes todo mundo pensa, a nação jiu-jiteira pensa, que todo mundo foi formado pelo Fada. Mas não foi. O Fada, ele só deixou 7 faixas pretas. E não formou todos eles, 7 mestres, perdão. O Fada só deixou em vida 7 mestres. Quais são? Munir Salomão, Jonas Silva, Itaboraí Pereira, João Rezende, Deoclésio Paulo, Valdomiro Santos e Aberbal Batista. Não fez mais nenhum mestre, deixou faixas pretas. Alguns que não treinaram com ele, mas pegaram seu certificado de faixa preta. Desse grupo da MB, quem foi formado pelo grande mestre Fada foi Paulo Gomes, Paulinho, Monsueto Gomes, até que não participa lá do grupo, Joilson Cardoso, que junto comigo e Monsueto saímos a preta em 1977, graduado pelo grande mestre, e outros receberam já como faixa preta de seus professores, como já citei, de Gustavo, de Milson, e outros, né, tiveram a sua assinatura do grande mestre. E também teve outros aí, né, que aqui também, na festividade, encontrava-se lá, né, outros professores, aqui falando de mestre, aí tiveram seus pupilos, como Manuel Rodrigues dos Santos, o faixa preta professor Carlos Antônio, faixa preta professor José Higino, que o José Higino era do Rame Karatê, depois passou a ser Rame Seixinjitsu, era do Judô, era da luta livre, um grande lutador, grande homem, conhece profundamente também o jiu-jitsu, e nessa época de 75 o mestre Fada o reconheceu como preta de jiu-jitsu, dando a ele a faixa preta professor, faixa preta lisa. Isso em 1995, né, que eu acho que posso ter até falado de 75, 1995 aos 75 anos da festividade do Fada. E aí, como Higino aqui também, Carlos Santana, faixa preta, foi graduado a 2º grau, né? Genilson Costa, faixa preta 3º grau, Mário Pereira, que era aluno do mestre Wilson, treinou muito comigo lá em Realengo, eu também treinei na academia do Wilson, grande professor, também tive muita aula com ele, apesar de ser da Fada. O Mário Pereira, 3º grau, Cícero Salustiano Neto, até competiu comigo também, né? 3º grau, Luiz Carlos Guedes, faixa preta 4º grau, e aí falando aqui dos faixas vermelhas, que eu já citei aí, né? Então esse documento aqui vê quem é da linhagem Fada e quem não é, quem foi apadreado. E aí, mais à frente, também o grande mestre Wilson passou a fazer parte da vida do grande mestre Fada, né? Ali pelo final do ano 90, finalzinho do ano 90, aí entre 99, porque 98, 97 eu estava perto do mestre Wilson, né? Participei muito de competições pelo mestre Wilson, como Rio São Paulo, primeiro Zona Oeste, segundo Zona Oeste, São Paulo lá na Penha, as competições do Rio São Paulo. O mestre Wilson seguia muita gente, ele era equipe mestre Wilson.
E o mestre Wilson passou a fazer parte da família Fada nessa década, ajudando o mestre Fada em 11 seminários do grande mestre Fada, né? Que até quase muitos não visitavam o mestre Fada, o grande mestre Wilson muito colado com ele, muitos tinham seus afazeres, suas academias, muita coisa, e o mestre Wilson tinha uma grande disponibilidade, como tem até hoje, de viajar pelo mundo afora, aí, né, levando a sua equipe para frente. E o mestre Wilson contribuiu muito aí já na velhice do grande mestre Fada, que o grande mestre Fada até o adotou, né? Tendo ele aí sido aluno lá no comecinho do Orivaldo, como ele mesmo relatou, há pouco tempo, e depois ele foi ser aluno do Albertino. E aluno do Albertino ele chegou à faixa preta, né? Ali com o aval também do grande mestre Aderbal, até conta o mestre Hertes, né, que é um grande nome aí do jiu-jitsu, Hertes Baptista, né? E um grande nome do jiu-jitsu, tem outros grandes nomes, como Laerte Barcelos, dessa linhagem Fada, como falei, o Hermes Fernandes, PH, e entre outros, né? E o mestre Wilson, que foi formado pelo Albertino, né? Quanto o mestre, quem amarrou a faixa foi o Aderbal, né? Foi adotado então pelo grande mestre Fada também, já no final da sua jornada aí do grande mestre, né? Então, uma contribuição muito grande aí teve no mestre Guedes, com o mestre Fada, na linhagem Fada, e uma contribuição muito grande do grande mestre Wilson também, que também é Fada.